Olá, bom dia, que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus, amém? Estou aqui me preparando, para começar esse dia, um dia abençoado aí que o Senhor botou para a gente, muito sol, apesar dessas dificuldades todas, desses problemas todos que está acontecendo, a gente não pode desanimar, tem que continuar, tomar o meu café e vou sair, acreditando que hoje é o dia do milagre. Então você que está aí, começando o dia também, de repente tomando já o seu café, mas cheio de problemas, porque tem coisas para resolver, tem coisas para pagar, e você está impossibilitada por causa do desemprego, você não está conseguindo resolver suas situações, mas infelizmente a gente está aí, tem que fazer alguma coisa. E a única coisa que nos resta fazer é caminhar para a fé. Não tem outro jeito. Humanamente, a gente fica impossibilitado de fazer algumas coisas, mas pela fé nós podemos conseguir. Um exemplo foi Daniel, foi José no Egito, foi Sadraque, Mesaque e Abednego, foi Elias, foi Eliseu, Abraão, Isaac, em situações que eles passaram muito difícil e eles humanamente não poderiam resolver, eles foram para a fé, eles caminharam para a fé. Então, é a nossa única oportunidade, o único jeito de resolver é a fé. Então eu venho nesse dia trazer uma palavra para você que está aí, de repente pensando, caramba, o que eu vou fazer? Olha só, a única coisa que você não pode deixar de fazer, não pode, é deixar de usar a fé. Não adianta. Você vai olhar e creio eu que você vai dizer assim, caramba, não tem o que fazer, não tem para onde ir. Então vamos usar a tua fé. Olha o que a Bíblia diz aqui, nesses dias que nós estamos vivendo. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Está aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espírito enganadores e os ensinos de demônios. Então, nós temos que se preocupar, você tem que se preocupar de não se envolver com as coisas desse mundo, porque não vai levar você a nada. Tu vê que aqui a Bíblia diz que muitos, nos finais dos tempos, por causa das lutas, por causa de tudo que está acontecendo, muitos vão se esfriar na fé. Então a minha preocupação, a preocupação do Espírito Santo com você, é que você não se esfrie. E para você não se esfriar, você não pode ficar dando ouvido a essas coisas, tem que seguir em frente. Eu sei que não é fácil as pessoas te ligarem para te cobrar. Olha, você tem que pagar a luz, olha, você tem que fazer isso, não vou cortar, ou vou te mandar embora, ou vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você pode resolver alguma coisa? Pode, sim ou não? Se você pode, vai lá e resolve. Agora, se você não pode, o caminho é a fé. O caminho é a fé. Então, a minha preocupação, digo mais uma vez, é a preocupação do Espírito Santo, a preocupação do nosso Senhor Jesus, é que nós não venhamos nos esfriar nesse momento. E aí eu citei o exemplo de Daniel, o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, de Josué, de Abraão, de Isaac, de todos aqueles que viveram a fé, que nesse momento, nos momentos mais difíceis da vida deles, eles buscaram a Deus, eles clamaram a Deus. E eles alcançaram o milagre que eles estavam precisando. E aí eu te pergunto, Deus mudou? Se Deus não mudou, então hoje também Deus pode fazer um milagre. Mas na vida das pessoas que creem, daqueles que permanecem, daqueles que ficam firmes. Entende, pastora? A pessoa não pode desanimar. A pessoa não pode desanimar. E é difícil, porque a gente está falando com pessoas agora que estão passando por uma luta, cara. Uma luta. É difícil, tem que pagar luz, tem que pagar aluguel, muita gente paga condomínio, tem pessoas que moram em prédios, moram em condomínios, apartamentos, tem que pagar. E você sabe que é uma coisa terrível, porque tem gente que não quer saber do problema dos outros. Não é verdade? Tem gente que não quer. Eu não estou pregando para você algo que a gente não conhece. A gente conhece, a gente também vive no meio, a gente também vive na mesma situação. A gente sabe como é que é a luta. Não é fácil. Não é fácil, mas infelizmente, tá aí, as coisas estão aí. Então o que a gente tem que fazer? Orar. A gente tem que orar, a gente tem que buscar em Deus, a gente tem que se fortalecer. Então,
levante sua cabeça, toma seu café, ora a Deus, pede a palavra, você já tem uma aqui, pede a Deus direção e segue em frente. Segue em frente, porque não adianta ficar se lamentando, não adianta ficar deixando os pensamentos negativos te dominar, né? Como diz aqui, muitos são levados por doutrina de Satanás, por engano do diabo, e acaba se envolvendo com essa situação. Então, para que não aconteça isso, né, com você, você tem que buscar na palavra de Deus, você tem que estar orando, você tem que estar clamando a Deus, porque o próprio Senhor Jesus disse que não adianta a gente ficar ansioso para que comer, para que vestir, né, ou para que temos que fazer, porque uma pessoa ansiosa ela não consegue mover nada. Ele falou sobre isso, não consegue fazer nada. Então, não adianta. O que você tem que fazer é seguir teu caminho. É seguir teu caminho. E eu vou deixar aqui um exemplo que, só para você entender, todos esses homens, nessas dificuldades que eles passaram, eles foram dentro do problema. Eles não foram livres fora do problema. Eles estavam dentro do problema. Você vê que Daniel foi dentro da cova. Foi lá. E foi lançado. Para todo mundo era o fim, acabou, não tem mais jeito. Você vê que ele foi dentro da situação. Talvez você esteja dentro da situação, mas é aí que Deus vai te livrar. É aí que Deus vai livrar você. Aos olhos humanos, já era, bispo, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, mas para Deus tudo é possível. E para quem crê, né? E para quem permanece. Então, a situação desses homens e mulheres de Deus da Bíblia, a maioria foram dentro do problema, foram dentro. Aonde ele já não tinha mais possibilidade nenhuma de sair. Humanamente falando, não tinha. Não, né, pastor? Não tinha. Você vê que Daniel foi dentro da cova dos leões. Foi dentro da cova dos leões. Caramba, o que se a gente não conhecesse o final da história, se a gente estivesse vendo essa situação agora, entende, meu amigo, minha amiga? Se a gente estivesse vendo essa situação agora, o que a gente falaria? Morreu, acabou. Deus não foi com ele. Deus não foi com ele. Sim ou não? Não é verdade? A gente diria isso, né? Olha lá, acabou. No mínimo, aí veio, né, aquelas pedradas, né? No mínimo ele não fazia a vontade de Deus. No mínimo ele não era de Deus. Às vezes as pessoas estão passando a luta, aí tem gente que fala, não está com Deus, está fazendo tudo de errado. Mas Daniel não estava fazendo tudo de errado. Daniel não estava. Daniel estava certinho, entende, pastor? A gente vê muito esse julgamento, né? Lá, está fazendo tudo de errado, no mínimo está fazendo tudo de errado. E Daniel não estava fazendo tudo de errado. Daniel estava certinho, orava 3 vezes ao dia, buscava em Deus a resposta, entende? Você está entendendo, meu amigo, meu amigo? Olha só, Daniel fazia tudo certinho, mas veio o problema, pô. Veio o problema em cima dele. Veio e levou ele até a cova e foi lançado dentro da cova dos leões e lá Deus livrou Daniel. Então, a palavra que eu tenho para você é que Deus vai te livrar dessa situação, mas continue, mesmo que você tenha que caminhar, mesmo que você seja humilhado, mesmo que as pessoas falem um monte de coisa, se mantenha na posição, não discuta com ninguém, não tenta arrumar artifício, jeitinho, não tenta, porque isso aí é engano de Satanás, porque aqueles que confiam no Senhor permanecem na fé. Permanece, entende? É ou não é? Entende, pastor? Porque Satanás, ele tenta de alguma forma levar as pessoas a ir para o campo dele. É ou não é? As pessoas tentam isso. O que eles fazem? Faz a gente entrar na jogada. Não podemos. Nós temos que manter a nossa vida na fé, pautado na palavra. Porque Daniel, tentaram também dobrear Daniel. Ele era o segundo do rei, o cara mais amado pelo rei. Mas Daniel se manteve na fé. Daniel não foi lá fazer joguinho, entrar em acordo, nada. Daniel falou assim, não, se Deus quiser ele me livra. Porque Daniel tinha certeza que o que ele fazia para agradar a Deus. E isso é que a gente tem que ter no nosso coração. O que você faz agrada a Deus?
Você tem certeza disso? Você está no plumo, como a gente chama, né? No plumo. Você está centrado com Deus, está na essência, você está na comunhão. Então fique tranquilo, porque Deus vai te dar a resposta. Amém? Deus vai te dar a resposta. Não se preocupe não, mas bispo, olha, já está tudo dando... Não importa, Daniel estava tudo dando errado. Humanamente falando, estava tudo dando errado. E o que Daniel fez? Qual era a culpa que tinha sobre Daniel? A Bíblia diz que Daniel não tinha culpa nem perante ao Deus, nem perante ao rei. Ele não tinha culpa com ninguém. Daniel procurava fazer o que era certo. E eu estou falando para pessoas aqui agora, inclusive você, meu amigo, minha amiga, que é uma pessoa honesta, correta, um cristão fervoroso, mas está aí devendo, está aí passando por uma luta por causa dessa situação. Não atribule seu coração. Você tem alguma coisa que te condene perante a Deus? A Bíblia diz que Deus, Daniel disse que achou inocência perante os olhos de Deus. Olha que coisa linda, pastor. Achou inocência perante os olhos de Deus e perante os olhos do rei. Que coisa bacana. Olha só. Então, Daniel falou assim, eu não tenho nada que me condene. Às vezes as pessoas ficam atribuladas, como você pode estar aí agora, nesse momento, atribulado porque está devendo. Pô, bispo, eu estou devendo, eu sou cristão, não posso dever, eu vou para o inferno. Meu amigo, quando a gente faz a coisa, a Bíblia deixa isso muito claro. Quando nós fazemos as coisas premeditada, com malícia, aí sim, você está fora do preceito do Senhor. Aí dana-se tudo. Se morrer, vai para o inferno. Agora, se você está fazendo a vontade de Deus e o que está acontecendo na sua vida não é por culpa sua, mas por causa dessa situação que está acontecendo, então você não está debaixo de condenação. Não, tá não. Entende, pastor? Não está. Tem muita gente, pastor. Eu estava conversando com o senhor esses dias e ele estava falando exatamente isso. Que ele estava com vergonha. Um cristão, um senhor já, com vergonha de estar devendo, de estar... Ele falou, bispo, eu não sei mais o que eu vou fazer. Puxa, meu nome está indo para o SPC Serasa. Ele estava todo desesperado. E aí, cara, eu falei, puxa vida. Eu falei, Deus, qual é a palavra que eu dou para ele? Né? Porque você tem que ter uma palavra de Deus nesse momento. Você não pode falar qualquer coisa. E a palavra foi essa. O que te condena? Eu não tenho nada que me condene. Você tem alguma coisa que te condena, pastor? Não tenho. Você tem, meu amigo, minha amiga? Não. Então, continua na sua fé e Deus vai honrar você. Você vê, ó, Daniel não tinha nada que condenasse a ele, perante a Deus nem perante ao rei. Mas ele foi lançado nas covas. Que coisa, né? Meu Deus. Aí a pessoa fala, poxa, e Deus não era com ele? Deus foi com ele. É que eu falo, se a gente não conhecesse o final da história, não é verdade? Se nós não conhecêssemos o final da história, a gente ia dizer, pô, Deus não está com ele. Porque se Deus estivesse com ele, ele não estaria ali, ó. Se Deus estivesse com ele, não aconteceria isso. Não é verdade? Sim ou não? Mas Daniel fez uma coisa que Deus deixou escrito aqui no Novo Testamento. Deus deixou aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ele não se envolveu, ele não deu ouvido aos ensinamentos de Satanás, ele não se envolveu com as coisas do diabo, ele se manteve na fé. E é isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. Se manter na fé. Se manter na fé, não deixar nada entristecer o seu coração perante a Deus, porque uma das coisas que também eu tenho atendido algumas pessoas e elas falam muito, não tem nem força mais para orar. Olha, eu sei que isso pode sim acontecer, porque você abaixa, você inclina seu joelho perante a Deus, se ajoelha perante Ele e vem os pensamentos, você está devendo, você tem que pagar isso, você tem que pagar aquilo, e você está desempregado e você não tem dinheiro. E aí você fala, e agora? E até para sair as palavras, para falar com Deus é difícil. Por isso que o Senhor Jesus disse, clama, porque clamor é grito. Então, mesmo que você não tenha nada para falar, grite, chore, faz alguma coisa, mas faça na presença de Deus, porque Ele vai entender as suas lágrimas. As suas lágrimas vai estar escrito a sua dor. Ele vai ler. Deus vai ler.
Deus vai entender o seu grito. Nós temos aqui posições na Bíblia que se qualquer pessoa orasse dessa forma, as pessoas iam dizer que ele está indo contra Deus. Por exemplo, a questão de Davi. Ô Senhor, cadê o Senhor? Eu já estou sendo contado como aqueles que descem a sepultura, meus inimigos estão aí. Por acaso pode um morto depois te glorificar? Pode um morto te exaltar, te louvar? Olha como é que Davi fala. Davi estava com o pavio curto, meu amigo. O Davi já estava já irado com aquilo. E ele, pá, bota para fora. Botou para fora. Mas Deus entendeu que era um momento de desespero de Davi. E Deus entendeu que Davi não estava buscando o Deus A, o Deus B, o fulano A, o fulano B. Não, Deus entendeu que Davi estava procurando ele. E isso faz a diferença. E por isso Deus foi com Davi. Aí Davi, né, chega lá no finalzinho dos Salmos e ele diz, olha, o Senhor ouviu o meu clamor, me respondeu e me livrou. E Deus hoje vai livrar você. Tá certo? Então clame, grite, fala, sei lá, dá seu jeito. Mas bota para fora. Porque é a única forma que você tem de se livrar disso e botar isso na mão de Deus. Tá certo? Então, que Deus abençoe você. Toda hora eu vou estar aí fazendo uma live. Fica atento, trazendo uma palavra, trazendo uma reflexão para você. Eu vou estar aí trabalhando também, como todo mundo está trabalhando, né? Tentando resolver essa situação. E Deus falou no meu coração, eu vou parar, seja onde for, e vou botar ao vivo, trazer uma palavra de fé para abençoar a sua vida, tá certo? Então fique ligado, siga aí, né, a minha rede social aí, os canais que eu tenho aí do YouTube, Bispo Renato de Souza, né, o Facebook, né, da Igreja Nação de Deus, também tem o Facebook do Bispo Renato de Souza também, @hotmail.com. Fique ligado, a gente vai estar aí toda hora trazendo uma palavra, trazendo uma reflexão, fazendo uma oração para abençoar você. Vamos estar juntos, tá? Então me siga aí, compartilhe, manda para os seus amigos, fala para ele que a gente sempre vai estar junto para um ajudar o outro. Esse é o momento onde nós temos que nos unir. Todos os cristãos têm que se unir, estar em oração, orando pelo outro, clamando, invocando o nome do Senhor, porque é assim que a gente muda essas coisas, tá certo? Então tenha um bom dia, que Deus te abençoe e fique na paz, em nome de Jesus.